A música é a materialização de Satanás? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu decidi bater um papo com vocês sobre um assunto um pouco diferente, que a gente não está acostumado muito a tratar aqui no canal, ainda que de vez em quando, em algumas mensagens, eu fale um pouco a respeito de música, e do diabo também. Mas hoje a gente vai tratar, assim, de uma forma bem livre, não tem nenhuma pauta diante de mim, uma questão que eu julgo, assim, bem pertinente, bem legal, e que eu queria dividir um pouco dos meus pensamentos com vocês a respeito dessa questão. Esses dias eu estava no estúdio e eu estava conversando lá com o técnico de som, e a gente estava assim, entre uma sessão e outra de gravação e tal, começamos a bater um papo. Eu comecei a explicar para ele assim como que alguns crentes veem a questão da música. E esse rapaz não é crente, não é cristão, vamos dizer assim. E eu estava explicando para ele assim algumas questões, ele achou bem curioso. E me deu um start assim para eu refletir um pouco sobre isso esses últimos dias. E aí vou dividir um pouco das minhas reflexões com vocês também. Então assim, ó, estava explicando para ele que o crente, ele entende que ele, crente, tem um inimigo. Só que esse inimigo, ele tem algumas características assim muito assustadoras sobre determinados aspectos. Ele é um ser imaterial, invisível, maligno, que deseja lhe seduzir ao mal, lhe trazer sofrimento e lhe conduzir à morte, à perdição e ao inferno, e coisas do tipo. Fora que a maioria dos crentes, inclusive, crê no inferno nesse sentido do sofrimento eterno e essas burrices todas aí. Seja como for, o crente vive sob a sombra de que essa entidade existe, é o Satanás, é o diabo. E também assim, para não atribuir a ele muito poder, também acaba dividindo um pouco o trabalho dele por demônios, né, anjos caídos e tal, para poder facilitar um pouco a percepção. Senão também você começa a ter que entender que o diabo é meio que onipresente, pelo menos assim, na nossa esfera de realidade, né? Então, para não ser assim, tipo, o diabo é o maior demônio que tem, ele tem muitos outros demônios a seu serviço, e o fato é que esse cara, junto com esse exército de seres que, como eles, são imateriais, invisíveis e querem seduzir e conduzir as pessoas ao mal e sofrimento e pecado e inferno e etc. Então cria assim esse ambiente em função do qual o cristão entende a sua vida. Beleza, ok. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu não tenho problema com essa percepção, ainda que ela tenha alguns desdobramentos ruins assim na história humana e na vida das pessoas que acreditam nisso. Mas eu creio que o diabo é um ser real, os demônios são seres reais, ainda que espirituais e com essas características todas aí que a gente está descrevendo. Então, alguma crítica que eu possa fazer aos crentes aqui nesse contexto não tem que ver exatamente com essa crença, mas tem que ver com desdobramentos dessa ideia. Então, os crentes, eles têm esse inimigo, esse exército inimigo contra si, e mais cedo ou mais tarde é um pouco complicado você lutar dando murro no ar, lutar contra um inimigo invisível. E os crentes, eles começam a tentar enxergar o diabo. Tentar, de alguma maneira, ver o diabo materializado. Não porque eles querem ter um encontro com o diabo, né, mas para discernir a sua presença e se contrapor aos seus avanços e às suas questões, vamos dizer assim. Então você tem que discernir a presença do diabo, você precisa lutar contra ela. Mas ele é invisível,
como é que você discerne a presença da entidade maligna invisível? Interessante essa questão. E a materialização do diabo, ela é um fenômeno assim muito interessante na experiência humana. E eu quero falar sobre música, mas é importante também a gente dizer que essa materialização ela acontece em outras esferas da existência humana, em especial no universo dos desenhos, que depois vai dar origem ao universo dos filmes e coisas do tipo. E isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, pense assim numa pessoa que tem a crença de que existem esses seres espirituais angelicais, caídos, malignos, ao redor das pessoas para tentá-las ao mal, e essa pessoa tem a habilidade de fazer um desenho. E aí, de repente, o cara faz um desenho assim, sei lá, como fosse o Ezequiel Gomes, e aí ele desenha assim, ao redor do Ezequiel Gomes, demônios e seres assim, com a cara fechada, maus, malignos, maliciosos, ruins. E pode ser que você poderia, por exemplo, pegar um demônio oferecendo um cigarro, uma bebida, uma mulher, uma prostituição pro cara, para materializar essa crença que a pessoa tem. Então, através do desenho, você consegue representar isso de uma forma a demonstrar para um outro ser humano o que você está querendo dizer. Então, por exemplo, você está dizendo o seguinte, que no mundo em que a gente vive é como se a gente tivesse um universo paralelo, invisível ao nosso, onde esses desenhos representariam a própria realidade, o demônio e os demônios e coisas do tipo. Isso é uma coisa muito interessante. Se você parar para pensar assim na arte que existe quanto a essas coisas, onde as pessoas pintam e desenham monstros, demônios e tal, e também tem outras entidades, né? Fada, duende, milhões de coisas assim desse tipo. É bem legal, assim, é uma forma de materializar essas crenças, ou de ilustrar essas crenças, vamos dizer assim. Só que a representação visual do demônio, ela vem acompanhada também do universo sonoro. Isso é uma coisa assim muito interessante, né? Que complementa um pouco essa coisa do sentido da visão dos desenhos. Então, por exemplo, se você fosse musicar esta cena pintada do Ezequiel no centro do desenho e vários demônios ao seu redor querendo influenciá-lo ao pecado, conduzi-lo ao sofrimento e à morte, engano e mentira e heresia e coisas erradas e ruins e blá blá blá. Como que seria a trilha sonora desse desenho? E essa é uma questão bem interessante, assim, de você parar para pensar. Que tem que ver, assim, daí com todo o universo musical. E quando a gente começa a tratar essas questões, a gente começa a tratar um pouco com discussões estéticas, vamos dizer assim. Que são possíveis de serem identificadas tanto na área visual quanto na área sonora, musical. Por exemplo, assim como você pode pintar uma pessoa bela, sorridente, num jardim, cercada de borboletas e fadas e alegria e arco-íris e pôneis e blá blá blá, você poderia desenhar a pessoa toda estragada, cheia de ferida e câncer, numa cama, sofrendo, chorando, todo mundo ao redor do moribundo e um clima pesado, soturno, denso e horroroso. Sofrimento e tristeza. Entendeu? Musicalmente, você também consegue ilustrar um pouco essas coisas. Então, por exemplo, a cena do jardim, belo, bonito, cheio de arco-íris e pôneis e alegrias e todo mundo saudável, saltitante, provavelmente vai ser uma música em tom maior, no andamento um pouco mais rápido, alegro e com interessantes harmonias e melodias. Vamos imaginar assim a Sinfonia de Vivaldi, algo do tipo,
né? Fora as partes mais metal, assim, mais pesado do Vivaldi. O Vivaldi tem umas coisas bem interessantes assim nesse aspecto. Mas vamos colocar aí. Beleza, cabe bem lá na cena bonita e legal e tipo assim, de Deus, né? Do bem. E se você vai representar o outro lado, provavelmente você vai tocar uma música em tom menor, talvez com uma cadência um pouco mais lenta, para representar sentimentos mais pesados, mais sombrios, mais soturnos, intervalos mais dissonantes. Que é a diferença entre você cantarolar ou assoviar uma coisa bonitinha, né? Tipo uma coisa alegre, bonitinha, legal, ou você representar um choro, um grito, um lamento, uma coisa ruim, entendeu? Então, dá para fazer esse tipo de coisa em contexto musical. E aí, o que acontece? Todo esse universo do negativo, vamos dizer assim, ele vai ser usado para representar o mal, só pode ser então que agora a gente consegue identificar o diabo. Então, por exemplo, vamos dizer que você fizesse um outro desenho do Ezequiel. Ezequiel no meio, e à sua esquerda um demônio sujo, feio, errado e ruim, cheio de más intenções, querendo chamá-lo para o pecado. E à sua direita um anjo de feições belas, de intenções puras e positivas, querendo conduzir ao caminho do bem. Então, você tem esses dois lados. Aí na música você tem esses dois lados. E aí, esse desenho do demônio soturno, maligno, errado, ruim, e essa música em tom menor, mais lenta, mais dissonante, mais pesada, algo do tipo, representa o lado do mal. Sempre que você ver ou ouvir essas coisas desse lado, você está na presença de Satanás e seus demônios. Isso é uma questão muito interessante e que naturalmente faz a gente refletir um pouco a respeito das questões. Todavia, o julgamento por detrás dessas ideias falha na simplicidade, na redução da complexidade das coisas que implica por detrás dessas imagens. Tudo bem? Porque tudo que eu falei até aqui faz total sentido e tudo bem, eu não tenho problema com esses conceitos. O problema começa quando a gente faz um julgamento muito simplista dessas coisas e pretende encontrar o diabo naquilo que provavelmente é o oposto do diabo, e eu explico. Por exemplo, o livro de Eclesiastes diz que é melhor você estar num funeral do que numa festa. Porque o funeral, ele te faz ter um encontro com uma realidade inexorável da sua própria morte, da morte de quem você ama e etc., que está ausente no ambiente da festa, né? Da alegria, da celebração, onde você às vezes não para pensar que aquilo é passageiro e você vai morrer um dia, e todo mundo que está nessa festa também vai morrer. Aí, nesse caso, a pintura seria um pouco diferente, vamos colocar dessa forma. No lado negativo, quem está nessa pintura agora é Deus, me trazendo para um funeral e me desenhando eu num funeral, no funeral do meu pai, da minha mãe, de um amigo, de uma amiga, de um filho, de uma filha, da esposa, coisa do tipo. E ali, a pintura do lado de Deus é Deus, Cristo chorando ao meu lado, os anjos chorando comigo ao meu lado, e uma música em tom menor,
lenta, soturna, uma marcha fúnebre tocando. Mas perceba, essa cena é a cena divina. E aqui nós poderíamos também pintar uma outra cena com uma outra música. O Ezequiel numa festa cercado de mulheres lindas, todas querendo namorar e transar com Ezequiel, e uma sonzeira rolando, alegre, feliz, uma sinfonia do Vivaldi tocando, e essa é a vida maravilhosa. Veja, agora o quadro mudou. Agora essa festa com essa música em tom maior e alegre, feliz do Vivaldi é o próprio Satanás me enredando no pecado, certo? Então, esse pequeno exemplo, ele já ilustra pra gente a dificuldade da gente, às vezes, tanto identificar quanto ilustrar quem é Deus, quem é o diabo, o que é de Deus e o que é do diabo nesse tipo de questão. Porque, por exemplo, não resta nenhuma dúvida de que qualquer coisa que te inspire a transgredir a lei de Deus, se afastar de Deus, implicando que aquilo vai te conduzir ao sofrimento, ao pecado, à escravidão, à morte, à perdição, a gente pode dizer que tudo isso é ruim. Concordo, 100%. E, por um outro lado, tudo aquilo que nos inspira a obedecer à lei de Deus, a nos arrepender dos pecados e fazer as coisas corretas, e ir para um bom caminho, salvação e vida eterna, é de Deus. Beleza, concordo 100%. Mas não é muito simples a gente identificar essas coisas o tempo todo. E além disso, às vezes, a lógica dessas coisas ela se inverte. Existem alguns textos bíblicos muito interessantes nesse aspecto. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala algo do tipo assim, que a tristeza segundo o mundo conduz para a morte, mas a tristeza segundo Deus conduz para a vida. Eu não vou citar o texto aqui porque eu nem peguei minha Bíblia, eu estou falando aqui de cabeça, tá? Mas isso é uma coisa bem interessante. Ou seja, existe uma tristeza segundo Deus, existe uma tristeza segundo o mundo. E dessa forma, você não pode, por exemplo, identificar tudo que é triste como satânico. Assim também, vamos dizer assim, que possa haver uma festa, uma alegria, um prazer, uma coisa boa, segundo Deus, e uma festa, um prazer, uma alegria segundo o mundo, segundo o diabo, etc. e tal. Então, não basta, na hora da gente identificar o diabo, trabalhar com a estética da obviedade. Ah não, tá pintado um demônio, tá tendo uma música rock, sei lá, e tem uns que colocam funk, e não sei o que, aí pronto, é o demônio, acabou a conversa e fim. Materializou o diabo, identificou o diabo, ali está o nosso inimigo, fuja. Vamos para onde? Ah, vamos para um lugar, um jardim onde está tocando Vivaldi. E lá está o demônio te esperando para, ao som de uma música alegre e feliz, e fadas, e cantoria, e alegria, e blá blá blá, te seduzir aos mesmos pecados que você estava achando que estava fugindo deles. Que inclusive é uma questão interessante a respeito do diabo. Em geral, o cristão médio muito pouco reflete a respeito do diabo. E em geral tem visões assim muito infantis sobre Satanás. Claro, por detrás disso reside o fato de que realmente a Bíblia não fala muita coisa a respeito do diabo. Nós temos aí talvez de 10 a 50 textos assim bíblicos focalizando um pouco assim essa figura de forma mais direta ou mais indireta. E você tem milhares de textos falando de Deus, por exemplo. Não é uma coisa parelha. E, inclusive, alguns dos principais textos
que em tese falam do diabo, até é disputado se realmente fala do diabo. E existem algumas discussões muito interessantes a respeito da figura de Satanás assim na Bíblia e na mentalidade das pessoas, dos crentes e tal. É bem interessante. Inclusive, por exemplo, muitos apontam que no Antigo Testamento Satanás não era exatamente um inimigo de Deus, mas era tipo um servo de Deus, um assistente de acusação, e que obedece a Deus e blá blá blá. É bem interessante tudo assim. Mas eu também não vou fazer uma digressão muito ampla sobre o diabo. Mas o fato é assim, que vamos pressupor a narrativa geral de que Satanás era um anjo belíssimo, talentosíssimo, cheio de excelentes qualidades, e que por uma maneira inexplicável, um processo misterioso, se envaidece, se orgulha, se permite entreter inveja e coisas assim, e agora ele vai se tornar o autor do pecado, o autor do mal, e ser um inimigo não só dos homens, mas de Deus. E para atacar a Deus, ataca os homens. Porque não pode atacar a Deus diretamente, aí ataca a criatura que é a imagem e semelhança de Deus. Aí tem umas questões bem interessantes assim, a esse respeito. Vamos trabalhar que isso é um pouco assim a verdade a respeito de Satanás. Então, você está tratando em tese com uma pessoa que tem habilidades sobre-humanas, vamos dizer assim. E existe uma frase a respeito do diabo que é muito interessante, que diz assim, que o problema do diabo, assim, o problema que está por detrás da nossa relação com o diabo, não é meramente que o diabo é mau. Isso é um fato terrível. Mas tão grave quanto o problema dele ser mau é o fato dele ser velho. Então, em tese, ele é uma pessoa com muita experiência para lidar com os seres humanos. E também, em tese, ele é o autor da queda dos seres humanos, inclusive em um momento em que os seres humanos não eram como eu e você, pecadores, caídos, que vêm ao mundo num contexto já de pecado e morte. Ele enganou seres humanos que não tinham nem pecado e nem morriam. Adão e Eva. Então, claro, por detrás disso também existem algumas discussões complexas assim, a respeito do texto bíblico. Né? Por exemplo, como se fala que a narrativa bíblica fala da criação do mundo, mas também não dá detalhes a respeito dos mecanismos, como é que... Ok, a Bíblia diz que Deus criou o mundo, mas como é que foi isso é uma questão complexa, né? Também a Bíblia fala que Satanás enganou Eva e Adão, aquele contexto todo ali. Mas é possível que tenha acontecido um monte de coisa que o texto bíblico não relata, vamos dizer assim, para Satanás conseguir convencer Adão e Eva a cometerem o pecado. E isso indica, sim, a capacidade de se mascarar, capacidade de seduzir, de iludir, de enganar, de inclusive se materializar, em tese, na própria figura da serpente. Aí tem a discussão se era Satanás materializado, tipo encarnado na serpente, ou usando a serpente como um meio, tipo uma médium. Tem essas discussões também. Mas o fato é que se Satanás conseguiu fazer o que ele fez com a humanidade antes da queda, após a queda facilitaria o trabalho dele. E como ele já faz essas coisas tudo há muito tempo, não é assim uma coisa absurda a gente entender que Satanás ele se contrapõe a Deus em todos os aspectos, em todos os momentos, para tentar de alguma forma desafiar Deus e nos conduzir aquilo que é o inverso da vontade de Deus. Então, nesse sentido, vamos trabalhar com algumas questões. Quando Deus quer que a gente fique triste, Ele quer que a gente fique feliz, Ele e o diabo. Quando Deus quer que a gente fique feliz, o diabo quer que a gente fique triste.
Quando Deus quer que a gente faça X, o diabo quer que a gente faça Y. Beleza? E a infantilidade que os cristãos têm para lidar com as questões satânicas se espelha também na dificuldade que os cristãos têm de entender o próprio Deus. Então, por exemplo, por detrás de uma música que seja triste, dissonante, pesada, que tenha um quê assim de uma coisa complexa mesmo, tem a ver com uma coisa negativa. Deus está ali, sim ou não? E é difícil responder esse tipo de pergunta. Porque o que acontece? Uma das coisas mais interessantes a respeito da música é que ela carrega consigo um certo estado mental que você pode desfrutar quando você submete os seus ouvidos, o seu coração àquela música. E, por exemplo, pessoas que são depressivas, dependendo de músicas que elas ouvem, a depressão piora. Isso é um fato comprovado a respeito da música, tá? Então, por exemplo, pessoa depressiva não pode entreter música que piore a sua condição de depressão. Só que isso também não tem que ver exatamente com o estilo de música. Às vezes tem, mas não é simples assim. Por exemplo, imagine uma pessoa que tem depressão desde a infância, tem distúrbios químicos no cérebro, tem que tomar uns remédios, fazer terapia, aquele papo como um todo. E a pessoa vai lá e se casa e o marido, a esposa, morre. E aí a pessoa vai e 6 meses depois dessa morte ouve uma música falando assim de uma perda, sei lá, um sertanejo, até a música pode nem ser tão triste, mas também pode ser. E aquilo ali já é um gatilho para a pessoa se afundar naquele sentimento da falta, da frustração, da perda do fulano, da fulana. Do filho, da filha, do pai, da mãe, seja de quem for. Então, pessoas depressivas têm que evitar um pouco a tristeza, beleza? Então, uma música meio dark, meio pesada, meio tal, em geral, tem que ser evitada por essas pessoas. Agora, uma música meio dark, meio pesada, meio triste, etc e tal, ela pode caber perfeitamente, assim, num contexto onde uma pessoa que não tem depressão precisa, assim, se acalmar um pouco, precisa, inclusive, se entristecer um pouco, a tristeza segundo Deus. E Deus pode conduzir a pessoa ali Deus está. Imagine, por exemplo, assim, imagine que você está fazendo um monte de besteira na sua vida, achando que a sua vida está muito boa, e de repente você começa a colher alguns frutos negativos das coisas ruins que você está fazendo. Então você está roubando o dinheiro do seu chefe no seu trabalho, e você está gastando essa grana, indo para festa, curtindo, achando que está tudo bem, tal, você está fazendo isso por 6 meses. E aí, de repente, no final desses 6 meses, o seu chefe descobre que você está roubando ele, te manda embora, aí você vai para casa. Você deita numa cama. Aí vamos dizer que um anjo de Deus aparecesse ao seu lado com um violino e tocasse para você uma melodia extremamente pesada, triste. Sabe aquela coisa assim? Para fazer você se arrepender. E naquela música pesada, triste, complicada, está ali o chamado de Deus, a inspiração divina, para o seu arrependimento, para você chorar, para você se arrepender da merda que você fez da sua vida. Também a gente poderia ilustrar de outra forma. Você está tranquilo na sua vida, de repente se materializa um diabo com um violino nas mãos, tocando uma música super alegre. Cara, vem aqui, vamos ganhar grana, mulherada, e não sei o que, vai, vem. Entende? Porque não é simples assim. Mas a maioria dos crentes tem um pouco de dificuldade com isso que eu estou falando, porque você percebe que falta um padrão. Ou seja, em um momento, a música triste é de Deus, em outra, a música triste é do diabo. Em um momento, a música alegre é de Deus, em outro momento, a música alegre é do diabo. Aí, vamos dizer que eu toque play numa música aqui, seja ela alegre ou triste. E aí?
É Deus ou é o diabo? E a maioria dos crentes assim não gosta muito dessa incerteza. E aí faz o recorte idiota, simplificador da realidade e categoriza determinados grupos de música como satânicos e outros como divinos. Eu não tenho problema com a ideia de que as músicas são satânicas ou são divinas, ou podem ser satânicas ou divinas. O problema, na minha cabeça, não é esse, tudo bem? O problema é outro. O problema é você simplificar essa discussão para rotular um lado dessa história de satânico e o outro de divino, sem levar em conta essas complexidades. Porque no final, o que a mentalidade da maioria dos crentes em relação à música acaba conduzindo? Acaba conduzindo a algumas questões assim que eu vejo como extremamente problemáticas. Que tem que ver com a questão de música gospel, ou música cristã, vamos dizer assim, música divina e música satânica. Tá? Porque o que acontece? Quando você categoriza as coisas de uma forma simplista, você acaba criando, dentro do grupo social que admite essa simplificação, uma tirania daquilo que supostamente é correto. O que inclusive já vira um conceito difícil, se você for parar para pensar. É como, por exemplo, assim, agora Deus só permite você ouvir música alegre. Ele não permite você ouvir música triste. A música alegre é divina, a música triste é satânica. No dia que você for no funeral do seu pai, vai ter que rolar uma musiquinha alegre lá, né? Vai ser bem adequado, né? Retardado mental. Esse é o tipo de problema que se cria, entendeu? A vida com Deus, ela não é feita só de momentos alegres e felizes. Ela também é feita de momentos tristes. E a música pode ilustrar essas coisas, tanto de um lado quanto do outro, inclusive por inspiração divina. A música é uma das questões interessantes assim da realidade que tem que ver com a sabedoria divina, né? A música é uma arte fantástica nesse aspecto, né? Então, o problema tem que ver com isso, entendeu? Quando você rejeita uma parte da experiência legítima do que é humano em conexão com Deus, porque aquilo supostamente tem que ver ou pode ter que ver com uma coisa negativa e ruim, você esquece que com Deus a gente experimenta coisas negativas e ruins, e que o diabo também tenta nos enganar de que as coisas dele são boas e alegres e felizes e muito legais. Então, o recorte que muitos cristãos fazem em relação a essas coisas é absolutamente inadequado para lidar com a realidade. E eu sempre identifiquei isso, sempre tratei essa questão de forma muito explícita. E como eu já expliquei aqui nesse canal no passado, essa foi uma das principais questões assim que deu o start da minha treta com a igreja, né? E eu me lembro assim de falar assim com as pessoas a esse respeito. E eu me lembro assim da dificuldade de muitos adventistas assim em entender o básico assim sobre essas coisas. E eles sempre tinham uma percepção assim de que eu tinha as opiniões que eu tinha a respeito de música como se eu tivesse tipo uma agenda musical para a igreja, que eu quisesse trazer para a igreja o rock, coisas assim do tipo. Não é novidade para ninguém, não sei se é para você que está vendo esse vídeo, que eu sou um cara do rock, vamos dizer assim, tá? Mas também não sou só do rock, né? Eu sou um cara muito eclético, né? Por exemplo, o professor de música que me ensinou a tocar, ele era um guitarrista me dando aula de baixo. E quando eu fui lá conversar com ele para ele me dar aula, inclusive ele era crente. Naquela época eu era totalmente ateu e tal. Mas ele era crente. Só que ele era um bom professor, acho que chamava Tony, se eu não me engano. Eu bati lá na porta dele lá, falei, cara, você dá aula, tal, ó, só que eu não quero tocar guitarra, eu quero tocar baixo, você me ensina? Não, ensino, cara. Outra coisa, irmão, eu quero tocar rock, beleza? Ele falou assim, olha,
eu vou te ensinar os fundamentos do jazz. Depois que você aprender a tocar jazz, você toca o que você quiser. Pode ser? Eu falei, combinado. E eu sou um cara muito eclético, sempre fui. E engraçado assim, eu nunca fui líder de nenhum projeto musical dentro da igreja, eu nunca tive nenhuma intenção de trazer nenhum tipo de música para a igreja. Já participei de grupos musicais na igreja, assim, tanto na Igreja Central de Curitiba, onde eu era membro, quanto no NASP, eu toquei nos Ministérios de Louvor. Mas eu não era líder, eu não escolhia repertório, eu não falava que música que ia ser, eu não sei, eu só ia lá e tocava o que eles mandavam eu tocar, né? Tipo, se alguém tinha alguma agenda musical, não era eu, era o líder ou os líderes desses grupos aí, coral e esse esquema como um todo. Mas o fato é, sempre me incomodou demais assim, essa burrice cristã em relação à música, sabe? Isso nada tem que ver com a defesa de aspectos, vamos dizer assim, satânicos das músicas, porque o que realmente é satânico no universo musical meio que não tem nada a ver com música, né? Que é o clima cultural em torno das músicas que inspiram as pessoas em determinados ideais e estilos de vida, contrários à lei de Deus. Mas aí também volta um pouco do que a gente estava falando, que isso acontece em qualquer estilo de música. Então, por exemplo, muito se fala da conexão entre música e sexualidade, que é uma das principais questões. Mas assim, ó, o diabo ele pode inspirar uma pessoa a cometer um adultério ao som de rock, de reggae, de jazz, de blues, de música clássica, de qualquer coisa. Porque o interesse sexual que a gente tem uns nos outros, vamos dizer assim, não tem que ver com música. Se todos nós fôssemos surdos, mas mesmo assim, você conseguisse ver que tem uma menina linda ali do outro lado da sala, você ia ter interesse sexual nela, independentemente de ouvir qualquer música. Claro, se qualquer música te ajudar a se conectar com essa mulher, dançar um bolero, um tango, ou um rock, ou um jazz, ou um blues, ou uma música clássica, um sapateado, para daqui a pouco os dois ali tá rebolando um perto do outro e tá fazendo a dança do acasalamento, beleza, ok, funciona. Mas qualquer estilo de música funciona, irmão. Qualquer, em absoluto. Dita música cristã, não cristã. Então, vamos dizer assim, que você quisesse colocar um hino do inário aí no som da sua casa e transar com a sua mulher ao som do hino do inário. Funciona, irmão. Não sei se é muito legal, mas que funciona, funciona. Eu geralmente prefiro outro tipo de trilha sonora aí para o ato sexual, mas enfim, né? Inclusive, né? Acho que a música sobre a qual eu mais transei na minha vida foi Shine on Your Crazy Diamond, do Pink Floyd. Para quem não conhece, recomendo, tudo bem? Essa música ela é dividida em muitas partes. Ela é do disco Wish You Were Here, do Pink Floyd, um disco ontológico, incrível, maravilhoso. Ela é a primeira música do disco. E, enfim, se você quiser fazer o teste, só faz assim, ó. Vai lá no YouTube, mas assim, sem pausa de anúncio, tá, galera? Pelo amor de Deus. Coloca play e seja feliz, tá bom? Deus te abençoe. E é isso, mas claro, enfim, a gente tá brincando um pouco, mas no final das contas é isso. Qualquer música ela serve para contextualizar o ritmo da relação entre homem e mulher. Pensa assim, ó. Vencendo, vem Jesus, papá. Se você tira essa letra, você coloca qualquer outra coisa, te agarrando eu vou fazer, sei lá, qualquer coisa do tipo, você consegue, porque os ritmos das coisas, né, especialmente ritmos simples desse tipo aí, serve para qualquer coisa. Inclusive por isso, existe versão gospel de música secular e existe versão blasfema de música gospel. Né? Por exemplo, Vencendo Vem Jesus. Se você quiser fazer versões blasfemas, morrendo vem Jesus, transando vem Jesus, se fudendo vem Jesus. Você fala o que você quiser, entendeu? Por quê? Porque a música em si, ela não tem, vamos dizer assim, uma moral. A moral quem inclui é você. É você que faz ou um louvor ou uma blasfêmia. Ou uma coisa espiritual, entre aspas, ou carnal, entre aspas. Carnal aqui no sentido pecaminoso, né? Não no sentido correto. Vamos dizer assim.
E é isso, entende? Porque a moral não está na música. A moral está nas pessoas, inclusive nas pessoas surdas, e a falta de moral também. Não é a música que materializa a presença do pecado e do diabo, ainda que, sim, ela pode ser esse veículo. As músicas no nosso mundo, em muitos contextos, glorificam a violência, a morte, o assassinato, a blasfêmia, o pecado, a desgraça. Mas isso não tem que ver com o estilo de música. Isso tem que ver simplesmente com o uso que qualquer pessoa pode fazer de qualquer música. Existe uma música bem famosa. Aleluia, aleluia. Que a versão original dela é uma blasfêmia, né? Que é o Davi indo transar com a Batseba e dizendo aleluia, aleluia. E aí depois a galera inclusive faz versão gospel dessa música, porque é aleluia, aleluia, louvado seja Deus, né? Porque é isso. E cada pessoa tem uma relação um pouco diferente com a música. Eu, por exemplo, não acho que o cristão ele deve ser obrigado a gostar do que ele não gosta. Por exemplo, eu não gosto de rock, eu não gosto de jazz, eu não gosto de blues, eu não gosto de funk, eu não gosto de samba, eu não gosto de tal, eu não gosto de nada, só do inário adventista. Para mim não tem problema nenhum, o problema é todo seu. A única coisa que ele não pode fazer é impor essa sensibilidade restritiva, idiota e etc e tal às demais pessoas, que não tem nada a ver com as sensibilidades do referido retardado mental, vamos colocar dessa forma. E por que eu coloco dessa maneira? Não é porque a pessoa não pode querer só inário adventista para ela. Se ela mantiver isso para ela, não a considera uma idiota, entendeu? Considera uma pessoa normal, que tem um gosto específico, quer manter aquilo ali, acabou. Para mim, não tem nenhum problema. Agora, quando a pessoa não entende que a experiência dela não pode ser forçada sobre os outros, aí ela é uma retardada mental, tudo bem? E isso tudo, assim, conduz, para a gente terminar aqui o raciocínio, a uma questão muito interessante. Assim, as pessoas elas querem ter discernimento espiritual e discernir o diabo, né? Na cultura, na música, na literatura, nas artes, no desenho, no cinema, nos movimentos culturais e políticos e sociais e blá blá blá. Mas em geral acabam fazendo um trabalho muito porco ao identificar isso. Porque também acabam tratando o diabo como um idiota, né? Tipo, sim, o diabo ele pode atrair uma pessoa com pecados muito explícitos, vamos dizer assim. Uma música bem depressiva, bem do mal, para inspirar a destruição e o caos e o uso de drogas e a prostituição e a promiscuidade e a desgraça da desgraça da desgraça. Sim, algumas pessoas até caem nessas coisas assim muito explícitas, muito, muito idiotas. Mas tem outras pessoas que não caem nas tentações satânicas assim tão explícitas, mas caem em coisas mais rebuscadas. E, em tese, se o diabo é uma pessoa bastante esperta e bastante experiente ao lidar com essas questões, então ele tem as suas artimanhas para todos os gostos, não é isso? Inclusive para quem gosta de inário, para quem gosta de música gospel, para quem gosta de música cristã e blá blá blá, que também é um tipo de música recheada de um monte de problemas ao longo da história, né? Vencendo Vem Jesus, que é a música que eu estava usando de exemplo há pouco tempo atrás aí, é uma marcha de guerra. Será que isso é bom, isso é legal, isso é bacana? Eu não me incomodo, mas vamos dizer que alguém se incomode. Mas aí o que você tem a ver com o incômodo dessa outra pessoa? Alguém acha que quem canta Vencendo Vem Jesus é do diabo. Mas você discorda dessa pessoa. E quando você louva a Deus, você louva de coração sincero e tranquilo, e a música Vencendo Vem Jesus. Você, a sua consciência, não está manchada porque outra pessoa acha que você é do diabo. Da mesma maneira, o cara tá lá ouvindo MPB, rock, reggae, rap, samba, sei lá o quê, mas você, retardado mental, ele é do diabo, mas a consciência dele não assim concorda, tá tudo certo. E no final das contas, tudo isso também implica o exercício da regra áurea, né? Não deixar de tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então, se você não quer ser condenado como uma pessoa do diabo ou cantar o hino Vem Senhor Jesus, mas você quer condenar o outro que canta uma música que você não concorda, aí você está abrindo espaço para quê? Para aquele que acha que cantar a música Vencendo Vem Jesus é pecado, condene você.
que não vê nenhum pecado em cantar essa música, mas o outro vê, então você está errado, porque você não está fazendo o que o outro quer. Então, se você não é obrigado a fazer o que o outro quer para você estar ok com Deus, as outras pessoas não precisam fazer o que você quer para elas estarem ok com Deus. Isso deveria ser uma coisa assim tão absolutamente óbvia. Mas não, a galera... Não, aqui, olha aqui, essa música ela é pesada, ela é dark, ela é lenta, ela tem dissonância. Entre os adventistas hoje em dia tem assim, não, porque tem síncope. Então é do diabo. É um bando de retardados mentais que querem de todo custo materializar o diabo e às vezes esquecem a natureza fluida e material dele, que pode se materializar em qualquer coisa, inclusive naquilo que eles mesmos acham que é inocente e eles mesmos gostam. E aí o que eles aparentemente pensam que é inocente e eles gostam pode ser o veículo da contaminação deles, porque aí o diabo pode usar aquilo. Olha, você gosta de músicas alegres e do inário? Ah, então e se a gente botar umas musiquinhas bem alegres no inário? Que de repente ensina uma heresia, uma mentira, um engano. Como é que vai ficar isso aí? E tem várias discussões a esse respeito. Por exemplo, eu acho que no inário novo adventista não tem mais, mas no antigo tinha o coro dos arcanjos. Vamos trabalhar com a hipótese que só existe um arcanjo, não tem arcanjos no plural, e essa música pregue uma heresia. Tá lá no inário adventista, né? A heresiazinha, não tá não? Mas às vezes a galera também não consegue ver a realidade, né? Isso é uma coisa bem engraçada. Essas pessoas, elas veem supostos defeitos naquilo que elas condenam, e isso para elas já é suficiente para condenar assim peremptoriamente. Então, já que tem esse erro aqui, isso é do diabo, ponto final. Beleza, ok. É quando você trata o inário dela dessa forma, não, é porque veja bem, tem que ver o contexto. Aí começa o malabarismo para não permitir ser tratado exatamente como ele trata a outra pessoa. E que no final é uma coisa engraçada, né? Você quer ver o diabo materializado na música, mas na quebra da regra áurea você não vê o diabo. Né? Para você quebrar a regra áurea é o seu dia a dia, é o que você faz no café da manhã. Mas aí na música você enxerga o diabo. E esse é o problema desse tipo de discussão. A pessoa enxerga o diabo onde o diabo talvez não esteja, ou não está claramente, para não enxergar o diabo que está na cara dele, quando ele quebra a regra áurea. Era isso, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.